Olá, queridos irmãos, saudações de paz uma vez mais. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Já começa este vídeo pedindo seu like, compartilha o máximo possível que você puder e deixa aqui o seu comentário como uma forma de feedback, tá bom? Fico muito feliz em estar aqui com vocês, uma vez mais, trazendo uma palavra de Deus, né, para os nossos corações. Queridos irmãos, a palavra que eu quero trazer hoje é uma palavra de edificação, né? Não que todas as outras que eu tenha trago aqui no canal não tenha sido para edificação, né? Tem sido para edificação, sim, de muitas pessoas, né? E o Senhor tem se manifestado por intermédio dessas reflexões, dessas palavras diárias, desses testemunhos, né? Mencionados aqui no canal. Mais uma vez eu quero pedir, né, você que não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, não perca mais tempo e nos ajude aí nessa caminhada. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos aqui, na segunda carta de Paulo, que escreveu a Coríntios, né? Segundo Coríntios, capítulo de número 11, no versículo 1, tá bom? Tem por título a epígrafe do texto: Paula continua a sua defesa. É uma palavra que voltou ao meu coração no dia de hoje para compartilhar com os irmãos aqui no canal. E eu creio que quando acabar este vídeo, né, Deus vai falar muito com você. No intermédio que acontece este vídeo, Deus vai falar com você, né? E até quando terminar, você já vai estar edificado aí, pode aí nos ajudar compartilhando para que outras pessoas mais possam ver este vídeo, né? E se edificar também com esta mensagem edificante. Capítulo 11 da segunda carta ao Coríntios, a igreja, né, diz assim: quisera eu me suportasses um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem, pura e um só esposo, que é Cristo. Glória a Deus. Aleluias. Paulo aqui está dizendo, embora ele se suportasse, né? Paulo aqui está pedindo que os irmãos daquela igreja suportassem Paulo. Mas suportar como, Helder? Suportar na maneira de eu estar aturando a pessoa, eu suportar na forma física de estar ao lado da pessoa. Como suportar? Este suporte que Paulo está pedindo à igreja de Corinto, a segunda igreja de Corinto, a igreja que ele fundou, né? É o suporte de apoio, de estar com ele, de incentivo, de incentivar, de ficar ao lado dele. Este é, né, o suporte que Paulo está pedindo àquelas pessoas. Embora que Paulo estivesse ali naquele momento ensinando algo que quando ele saía, os judeus vinham e pregava totalmente ao contrário, aquilo que Paulo ensinou, Paulo está dizendo que temos que ser dependentes de Cristo, temos que ser totalmente dependentes do Senhor. Na nossa fraqueza, Cristo nos fortalece. Embora também muitas pessoas ali daquele tempo iriam dizer para Paulo que Paulo não era apóstolo. Os judeus, aquelas pessoas, e muitas pessoas que pensam, né, hoje em dia, que não são capazes de passar por dificuldades.
por provações, tribulações, né? Na primeira prova, quer chutar o pau da barraca e diz que não é capaz de suportar as adversidades desta vida, né? Aqui vamos ver Paulo passando por dificuldades dentro da igreja ao qual ele fundou, né? Ali ele vai estar dizendo à igreja, né, coisas que ele participou, conviveu com o próprio Cristo. Embora as pessoas não acreditassem, né? Paulo era um homem que não pedia dinheiro na igreja, lá, por todo o direito que ele tinha por ser apóstolo. Ele não pedia dinheiro, ele dizia que tinha a sua profissão, né? Ele era armador de tendas, e o que importava a ele era pregar a palavra, era falar do amor de Jesus, era anunciar o reino dos céus, era fazer aquilo ao qual Jesus vos ensinou. E muitas pessoas diziam, né, que o fato de ele não pedir dinheiro era porque ele não era apóstolo, era porque ele não esteve junto com Jesus. Falavam muitas coisas, muitas coisas. É como nos dias de hoje, né? E muitas pessoas, e aquela igreja era uma igreja que tinha condições financeiramente para ajudar Paulo, né? Se formos olhar nesta visão, era uma igreja que tinha uma classe muito social elevada, muito bem financeiramente, e poderia ajudar Paulo. Mas Paulo, ele não estava ligado aos bens patrimoniais. Paulo, ele não estava ligado às condições financeiras. Paulo, ele estava pedindo um suporte, uma ajuda, um apoio para falar daquele que amou a todos nós, né? Jesus Cristo. Esse é o suporte que Paulo está pedindo nesses versículos mencionados. E muitas das vezes, os irmãos me perdoem, tá? Que eu tô um pouco com a garganta meio danificada. Aí sempre eu vou estar aqui dando uma tosse ou outra no vídeo, tá? Mas eu creio que os irmãos vão entender. Mesmo apóstolo Paulo, né? Ele não sendo reconhecido da forma que era para ele ser, mesmo ele não tendo aquela reciprocidade, né, voltada das pessoas, Paulo vai entender que ele tem que continuar pregando, né? Eu creio que nos dias atuais você já passou, né, por ingratidão. É uma palavra aí que tem repercutido, né, nas vidas das pessoas. Eu não digo nem aqui na plataforma, mas eu digo nas vidas das pessoas, né? Se eu perguntar aqui quem nunca passou por ingratidão, né? Todos já passaram. É como se você faz uma festa de aniversário, né? Tem muitas pessoas que é contra fazer qualquer tipo de festividade, seja ela de aniversário, de casamento, enfim. Por quê? Porque sempre vai sair alguém reclamando. Pô, você pode fazer a festa, você pode fazer tudo, né, que estiver ao seu alcance da melhor forma possível para agradar os teus convidados. Mas tenha certeza que sempre vai sair pessoas reclamando que o bolo não estava bom, que o atendimento não estava legal. Irmão, sempre vai ter pessoas que não vão ter reconhecimento ao que tu faz. Paulo estava vivendo isto. Paulo estava vivendo isto, né? A ingratidão daquelas pessoas. Até que Paulo vai falar mais profundo. Paulo vai falar o que ele fez e o que ele passou por amor a Cristo. Paulo, ele vai ficar bastante conturbado, bastante aflito. Paulo, ele vai ser mais duro nas suas palavras. Paulo, a partir do verso 22 do capítulo 11, da segunda carta escrita à igreja de Coríntios, Paulo, ele vai ser mais profundo e mais duro nas suas palavras, porque ele vai dar testemunho. Ele vai dar testemunho para que as pessoas notem e tome convicção de quem de fato
é Paulo. E que a salvação, ela não está fixada nas obras da mão do homem, não é isto? Vamos acompanhar. No mesmo capítulo 11, tá? No verso de número 22, Paulo ele vai testemunhar, Paulo ele vai aprofundar. Olha o que é que Paulo vai falar. São hebreus? Também sou. Paulo vai falar isso, ó. São hebreus? Eu também sou, né? Também eu. São israelitas? Também eu, também sou. São da descendência de Abraão? Também sou. São ministro de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medidas, em perigos de morte e muitas vezes. Paulo está falando, vocês falam, eu também falo muito mais. E eu falo muito mais em prisões, em açoites. E aí vai descrevendo toda a sua jornada. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um, né? Paulo está falando a todos ali naquele lugar. Fui 3 vezes castigado com varas, uma vez mais apedrejado em naufrágio. Olha só, fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes, uma noite e um dia, passei na voragem do mar. Paulo está descrevendo aqui em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. 28, eu abro parênteses aqui e eu digo a vocês, Paulo estava preocupado com aquela igreja. Paulo estava preocupado com aqueles irmãos. É como eu disse aqui no início deste vídeo. A igreja que Paulo estava narrando, expressando todas essas situações ao qual estamos mencionando aqui, foi a igreja que ele fundou, a segunda igreja que ele abriu. E na própria igreja que Paulo abriu, fundou, as pessoas estavam indo totalmente ao contrário do que Paulo estava ensinando. Paulo ensinava uma coisa, quando Paulo saía, os judeus entravam e ensinavam outra, né? Não é desta maneira, ele está pregando errado. Então Paulo estava preocupado com a vida espiritual dessas pessoas. A preocupação de Paulo era com a igreja, era com as pessoas, né? Fecho parênteses aqui e nós vamos continuar. Versículo 29. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Aí aqui ele termina, né? No verso de número 30, ele vai encerrar dizendo, se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza, né? Porque Paulo ele vai entender que é na fraqueza dele que Deus vai fortalecer as suas forças. A própria palavra nos adverte de que quando nós nos sentimos fortes, nós estamos fracos. E é bastante preocupante que nós temos que enfatizar isso na nossa vida espiritual, né? Tem muitas pessoas aí se gloriando, se achando que está forte, confiando no seu próprio braço, né? Mas a palavra nos diz que quando você se acha forte, é aí que você está fraco. E se preocupa com isso, irmãos. Não queira estar fraco diante de Deus, né? Procure estar forte no dia da batalha, né?
E aquele que se encontra fraco, ele será forte. Ele será forte. Eu quero dizer para você, queridos, que Paulo, naquele momento, ele estava querendo passar à igreja o que ele de fato viveu, o que ele de fato suportou por amor a Jesus, né? Em um dos versículos mencionados, Paulo vai dizer que ele teve que passar, né, pela adversidade, né? Era ele falando, vocês falam isso? Então eu também vou falar isso, né? Eu passei por isso, por aquilo, e muito mais pior do que vocês passaram. Então Paulo, a todo momento, ele está deixando bem claro aqui no capítulo de número 11, que a sua preocupação é com a igreja, a sua preocupação é com os irmãos, a sua preocupação é com o que os irmãos estão se alimentando, o que os irmãos estão ingerindo, o que o rebanho está tomando para si como alimento. Talvez você não tenha se alimentado adequadamente. Talvez você tenha passado horas, né, na frente de programas que têm estragado totalmente o seu organismo espiritual. Talvez você entra na plataforma e você não encontra uma palavra de salvação, uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, né? Talvez você entre na plataforma e se depare apenas com brigas, discussões, dissensões, né? Tribulações. Eu quero dizer, se aparta, saia, corra enquanto há tempo, fuja desses lugares. Deus, ele tem algo a derramar na tua vida e não vai ser esses programas que vai impedir o que Deus tem que fazer na tua história, né? Paulo está falando aqui neste capítulo que ele está preocupado com o que aqueles irmãos estão se alimentando, né? Deus está preocupado com o que você está se alimentando, do que você tem se alimentado, né? O que você tem dado à sua alma como alimento, o que você tem dado à sua vida espiritual como alimento, né? É bom ressaltar isso neste vídeo, que nós, eu falo eu e você, né? Que venhamos estar nos alimentando espiritualmente, tá bom? Da forma correta. Que nós venhamos estar num pasto verde, né? Num pasto que tenha de fato alimentos sadios para eu e você vir se alimentar, né? Nem todos os lugares que se clamam, que se pedem, que se chamam o nome do Senhor, o Senhor está naquele lugar. Há lugares que só tem movimentos, né? Há lugares que só tem manifestação do homem, oratórias. Paulo vai dizer também neste capítulo que ele tinha um conteúdo. Paulo, ele vai dizer neste capítulo, embora aquela cidade, aquele lugar, aquela igreja fosse cidade de pessoas capacitadas, que tinham oratórias, que sabiam falar como os judeus, né? Paulo vai dizer também que ele tinha um conteúdo, e o conteúdo dele era falar de Jesus, embora do jeito dele, né? Embora muitas das vezes ele não poderia ter, né, aquelas estratégias que os judeus tinham, mas Paulo tinha o conteúdo, e o conteúdo de Paulo era falar de Jesus. Então, independentemente do que todos pensavam e falavam, Paulo batia na mesma tecla. E isso tem que ser voltado nos dias atuais, na nossa geração atual de hoje, né? No nosso dia de hoje, que nós venhamos ter este conteúdo para falar do amor de Deus, para falar de Jesus, para proclamar que Jesus está às portas, que Jesus está de braços abertos. Jesus não tem preconceito, não. Jesus, ele está de braços abertos para qualquer pessoa, né? Independente de raça, independente de cor, independente de qualquer coisa. Porém, muitas pessoas não entendem que quando você está
com Jesus, muitas coisas têm que ser mudadas, muitas coisas têm que ser transformadas. E o povo de hoje, as igrejas modernas, elas querem pregar que Jesus é amor e o que o seu amor aceita todos os tipos de pecados, né? O amor que tudo suporta, o amor que tudo recebe, o amor que tudo aceita. Jesus, ele nos ensina diferente. Paulo, ele vai nos ensinar diferente. Todos os exemplos que temos na Bíblia cristã vai nos ensinar diferente. De que quando nós assumimos um compromisso com Jesus, nós temos que nos desfazer de tudo aquilo ao qual lhe agrada. Porque não é sobre mim, é sobre Jesus. Não é sobre você, é sobre Jesus. Então dói, irmãos. E muitos não querem aceitar que para estar com Jesus tem que se desfazer de si mesmo. Tem que abandonar os seus pecados. Então essas pessoas não aceitam. E quando essas pessoas ouvem falar de Jesus concernente aos seus pecados, soam em seus ouvidos como uma forma de preconceito, como uma forma de discriminação, né? É um exemplo, por exemplo, você chega a uma pessoa que está comendo demais, que está acima do peso, e você vai dar um conselho para ela. Você vai falar para essa pessoa, ó, você não pode comer muito, você tem que balancear as suas refeições, você tem que tomar um norte na sua vida, procurar se alimentar, fazer uma academia, uma caminhada, uma matinal, você tem que tomar uma posição. Esta pessoa, ela vai olhar para si, vai olhar para você, vai analisar as suas palavras e vai falar que você está com gordofobia, não é isso? Mas não, sendo que você quis somente ajudar, transparecer, transmitir uma palavra para ajudar aquela pessoa. E nos dias atuais, pessoas que estão no mundo do pecado não entendem, não são capazes de discernir a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que para amassagear o seu ego, né? Egocentricamente, elas fundam igrejas, elas abrem igrejas, denominações que no estatuto delas, feita por elas, venham aceitar e agregar os seus pecados, para que a sua consciência não fique tão pesada, para que a sua consciência não fique tão pesada, não é isso? E que ela possa pecar em paz. Hoje em dia, você falar do amor de Deus, você falar de Jesus e você se dirigir aos pecadores, né? Contra-atacando o pecado que eles cometem, é uma forma de você declarar guerra ao mundo, ao sistema. Porque assim, ó, imagina comigo, um homem, ele está pecando, e tem um outro homem que vê este homem pecar. Ele tem duas opções, ou ele se cala e deixa o homem pecar em paz, ou ele se posiciona e fala para este homem que está pecando que o que ele está fazendo é errado diante de Deus. Porque ele acredita num livro chamado Bíblia, né? Que Jesus diz que ele não deve pecar, deve se desfazer e deve procurar estar santificado com Cristo, assim como este homem está fazendo. Este homem que está pecando, ele vai se sentir confrontado, porque a palavra que vai sair daquele homem é uma palavra que vai confrontar. E aqui eu já quero dizer para você que o evangelho de Deus, ele confronta. Palavra que não confronta não é evangelho. Tem que confrontar as suas atitudes. Se você está vivendo uma vida errada e se sente confrontado ao ouvir a palavra de Deus, tá certo, a palavra está fazendo efeito. Entenda que este homem, ele vai se posicionar de uma forma irada contra a vida deste homem que pregou. Vai querer cancelar ele, vai querer degrinir ele,
vai querer se levantar contra a vida dele de várias as formas. Por quê? Porque ele pensa que ele está vivendo em uma vida que ele acha certa, porque ele está cego espiritualmente. Este homem aqui, ele já vai ver que ele não está vivendo uma vida corretamente, que ele está vivendo a vida que ele quer viver. Ele está vivendo a maneira que ele quer viver, que está se distanciando de Deus cada vez mais. E entenda o seguinte, que este homem, ele vai ficar furioso. Este homem é o sistema, é os militantes, né, desses dias atuais, que se você for falar concernente ao pecado, você não está falando da pessoa, você não está falando da mulher, você não está se dirigindo ao homem fulano de tal, você está se dirigindo ao pecado que ele comete. E quando você faz isso, automaticamente o sistema, ele se levanta contra você. Por quê? Porque o sistema, o mundo, os pecadores, eles querem pecar em paz. E todas as vezes que você, né, fala do amor de Deus, baseado na Bíblia, né, à luz da palavra, é você contra-atacar o pecado dele e não deixar ele pecar. Ou seja, ele quer falar bem assim, eu quero pecar em paz. Em outras palavras, este homem, esta mulher confrontada, ela quer pecar em paz. Ela vai dizer, eu quero pecar em paz. Eu não aceito esta palavra. Esta palavra não é para mim. Sabe por quê? Porque o pecado para esta pessoa é bom, é gostoso e agradável, né? Então esta pessoa não quer se desfazer das coisas boas que satisfazem a sua carne, que satisfazem a sua carne momentaneamente. É muito difícil estas pessoas se desfazerem de suas concupiscências, mas não é impossível. Há pessoas que escutam as exortações, há pessoas que escutam não a palavra do homem, mas a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor diz, feliz é aquele que escutar as minhas palavras, né? Tiago vai dizer para que nós sejamos não somente ouvintes da palavra de Deus, mas que sejamos também praticantes. Tem muitas pessoas que estão somente ouvindo a palavra de Deus, né? E pegando aquilo que lhe apraz, pegando aquilo que lhe conforta, pegando as bênçãos, pegando as prosperidades, pegando o lado bom. Mas quando é o lado da repreensão, da exortação, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, siga-me, ele não pega para si estas palavras. Eles excluem essas palavras, né? E continuam pecando, e continuam adulterando, e continuam fornicando, e continuam traficando, e continuam fazendo aquilo que desagrada a Deus. Eu quero dizer que para o mundo há uma porta de escape, há uma porta de saída, há uma porta de salvação. Uma vez que você entra no mundo, é difícil você sair, mas não é impossível você escapar. Deus, ele pode te arrancar da mão do diabo, mas o diabo não pode, de maneira e forma nenhuma, te arrancar da mão de Deus. Uma vez que você está nas mãos do Senhor, nunca mais, queridos, você vai querer sair da presença de Deus. Embora todos os dias o diabo possa, sim, contra-atacar, investir com todas as suas estratégias para te tirar da presença de Deus, como ele fez com muitas pessoas. Os irmãos têm muitos exemplos, né, que estavam na igreja e foram para o mundo. Eu não vou citar nomes, mas os irmãos conhecem, os irmãos estão aí atentos às redes sociais e vê a vergonha que nós, cristãos, estamos passando. Eu quero dizer que ninguém envergonha o nome de Deus. Não, o nome de Deus não é envergonhado. As pessoas se envergonham a si própria, né? Somente não levam em conta o que Deus fez por cada uma delas. E vocês têm exemplo, querido, de pessoas que saíram da igreja e estão no mundo com a cara mais lavada, pregando mentira, heresias,
de que Deus aceita sim o pecado. Ah, queridos, teremos muitas grandes surpresas naquele grande dia. Infelizmente, nós temos que suportar todas essas afrontas aqui nesta terra, porque nós seremos muito mais perseguidos nos dias vindouros, nos dias que estão por vir. A igreja do Senhor será perseguida, porque este mundo não nos pertence, este mundo não é nosso, porque se este mundo fosse nosso, meus amados irmãos, o mundo nos aceitaria, né? O mundo daria aplausos a nós, mas como nós não somos deste mundo, nós seremos perseguidos, né? Eu quero dizer para vocês que não gostam de nós cristãos, que não gostam de Deus, aos militantes, praticantes, eu quero dizer uma boa notícia para cada um de vocês. Breve, nós não estaremos mais aqui. Breve, vocês não verão mais a nossa cara nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Twitter, no Instagram, nas ruas, nos metrôs, nos aeroportos, vocês não nos verão mais. Escutem bem, militantes, praticantes, opositores da obra de Deus. Vocês que não gostam de ouvir a palavra que liberta, que confronta a tua vida. Eu tenho uma notícia boa, excelente para você. Breve vocês não vão nos ver mais. Breve nós não estaremos mais aqui. Nós estaremos indo embora e o mundo vai ficar para vocês. O mundo vai ficar todo para vocês. Os irmãos aqui, meus irmãos em Cristo, tem sim muitos exemplos de pessoas que já saíram da igreja e hoje vivem novamente aquela imundícia, né? É como se um cão, um cachorro, vomita, né, o seu alimento, dá-lhe ali umas 2 voltas ao redor do seu vômito e ingere novamente aquele alimento. É estas pessoas, irmão, aquele vômito, aliás, né? É estas pessoas, né, que saíram do mundo, vomitaram aquelas coisas mundanas, entraram na igreja, ficaram rodeando, né, ali ao redor daqueles pecados, sentindo saudade daquela vida, e chegou um dia que ingeriu novamente aquele vômito e hoje estão no mundo. Eu quero dizer para você, irmãos, que existe uma diferença muito grande entre você estar no mundo e ir para a igreja e você estar na igreja e ir para o mundo. Qual é essa diferença? Eu vou te explicar. Você vai dizer aqui nos comentários se você concorda comigo. Existem muitas pessoas que quando estão à frente de uma batalha, de uma guerra espiritual, quem é usado na área de libertação aqui, pela misericórdia de Deus, claro, vai concordar comigo, eu tenho certeza. Quando você está lutando, orando em batalha, em campo de guerra espiritual, pela vida de uma pessoa que está nas drogas, no erro, no vício, independentemente do seu pecado, esta pessoa que está se libertando, ela vai travar uma guerra infinita. Ela vai travar uma guerra terrível. Não somente ela, mas também você que está orando por ela. Ei, eu quero dizer que o diabo ele vai tentar entrar no teu casamento. O diabo ele vai tentar cirandar na vida dos teus filhos. O diabo ele vai tentar invadir a tua casa. Ele vai tentar, cara, de todas as maneiras, entristecer a tua fé para que você desista da vida desta pessoa. Mas é aí que se cumpre a palavra que Deus diz a Josué: ninguém resistirá a vocês. Ninguém resistirá a vocês, porque eu serei contigo, aonde quer que tu pisares a planta do teu pé. Eu quero dizer para você que é difícil, queridos, a libertação na vida de uma pessoa que está em pecado. Você vai ter um procedimento de meses e até anos.
para que esta pessoa venha ser liberta, para que esta pessoa venha conhecer, para que esta pessoa venha se santificar, para que esta pessoa venha se entregar completamente a Deus. Há uma batalha travada de tempos, não é da noite para o dia que uma pessoa vai sair da boca de fumo, da rua de prostituição, da homossexualidade e deixar os seus desejos, pecados. Não é. Mas, quando vemos um cristão sair de dentro da igreja, é da noite para o dia. Ele joga tudo que ele construiu durante anos e décadas. E por que é tão fácil assim um cristão sair de dentro da igreja e ir para o mundo, do que um mundano sair de dentro do mundo e ir para a igreja? Eu vou dizer para você agora, queridos. O mundo, ele aprisiona a pessoa. O mundo, ele algema as pessoas, ele acorrenta as pessoas. Você que está me ouvindo agora, que fuma, que bebe, que faz o Satanás a quatro. Você sabe que é difícil você sair dessa vida. Você até tem desejos, você até tem vontade, mas você não encontra força, cara. Você não consegue sair. Eu quero dizer, se você chegar numa boca de fumo hoje, vai estar 40 pessoas usando droga ali. Elas vão te escutar, vão deixar o cachimbo de lado, vão deixar o crack de lado, vão escutar a tua palavra, a palavra de Deus que vai sair da tua boca. Você vai fazer um apelo, todas aquelas 40 pessoas que estão ali vão aceitar Jesus. Mas se você chegar no outro dia, elas vão estar lá fumando a droga delas da mesma maneira. Porque elas não vão encontrar força, queridos, para sair daquele lugar. O diabo, ele é terrível, ele é opressor, ele é faraó. O diabo, ele é o Satanás mesmo. Ele prende as pessoas no pecado, a ponto que as pessoas não conseguem sair. Por isso que Paulo, ele vai pedir um suporte, ele vai pedir um apoio, ele vai pedir que as pessoas ali ajudem ele a fazer aquela boa obra, porque sozinho ele não vai conseguir. Agora, queridos, o céu, ele não prende ninguém. O céu, ele não obriga ninguém a ficar na igreja. O Senhor, em outras palavras, entre linhas, dizendo aqui para você, para que você compreenda, Deus não te obriga a estar na casa dele. Deus, ele não te obriga a ir cultuar nas congregações. O Deus do céu, ele não vai te obrigar a servi-lo por obrigação. Há muitas pessoas que servem a Deus com medo de ir para o inferno, né? Está errado. Temos que servir a Deus por amor, por livre e espontânea vontade, né? E Deus, Jesus Cristo, ele vai dizer claramente aos seus discípulos e à multidão: quem quiser vir após mim, venha. Quando ele diz isso, queridos, ele está dizendo qualquer um, independentemente do que você cometeu. Qualquer um que queira me seguir, pode me seguir. Você tem toda a liberdade, porém, negue-se cada um a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Deus está falando que tem que ter renúncia para segui-lo. E quando você quiser sair da igreja, Deus não vai te impedir, Deus não vai te obrigar a ficar, como o pai não obrigou o filho, quando ele chegou para o pai e falou: pai, dai-me o que é meu por parte de herança, de direito, e eu vou embora. A Bíblia não nos fala, não nos relata, mas pode ser que o pai tenha dito sim alguns conselhos para que o filho voltasse atrás na sua decisão. Mas eu quero dizer para você, irmãos, que quando um ser humano ele toma uma decisão, não há quem possa persuadir a sua mente ao contrário daquilo que ele determinou. A pessoa vai fazer, a pessoa vai executar. Não é eu, não é você, não é o pastor, não é qualquer um homem na face da terra que vai convencer o ser humano a fazer o que ele não quer fazer.
Somente o Espírito Santo pode convencer. O pai entregou ao seu filho a sua parte e o filho foi embora. A palavra vai dizer claramente no capítulo de número 15 do livro de Lucas a história do filho pródigo, né? O filho pródigo, ele foi embora, ele se prostituiu, ele ficou com todas as prostitutas, ele viveu bem, ele teve as amizades, mas houve um momento que ele passou fome. Ele teve, sim, a saudade do pai, né? E naquele momento ele pensou, cara, ele caiu em si, no versículo de número 17. E caindo em si, o filho pródigo viu, analisou que até os funcionários de seu pai tinham abundância de pão, enquanto ele ali perecia fome. Aí sabe o que ele fez? Irmãos, ele tomou uma decisão, ele se levantou. Versículo 18 do capítulo de número 15 do livro de Lucas, né? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi, pai, pequei contra o céu, pequei perante ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Recebe-me como um de teus funcionários. A palavra vai dizer que, por intermédio ainda do caminho, chegando na casa do pai, o pai vê o filho, chora, corre, abraça, se comove, chora ao ver o estado daquele filho. Possa ser que o filho estava machucado, sujo, fedido, sem nada a oferecer. Mas o pai chamou depressa os funcionários e falou, traz agora para o meu filho roupas novas, sandália nova e coloca um anel no dedo dele. É Deus dizendo que o lugar de filho ainda estava intacto. Ei, o pai não foi em busca do filho perdido. O pai esperou o filho cair em si, voltar. Tem muitos filhos pródigos no mundo que precisam do alerta de Deus. Vão cair em si, vão voltar. Eu oro pela vida daqueles que se distanciou. Eu oro pela vida daqueles que se apostatou da sua fé, em que a apostasia cresceu na sua vida. Eu oro por todos esses artistas cristãos que não são mais cristãos, né? Que profanaram a sua fé e que hoje estão no mundo. Eu oro também pela vida daqueles cristãos hoje, escute-me bem, que estão querendo sair do armário. Eu oro para Deus mudar o coração de cada um deles. Existem muitos, queridos, muitos que estão no mundo gospel pelo que ele pode dar, que estão louvando hinos, que você se edifica, que eu sinto a presença, pelo que pode, dinheiro, sistema corrupto. Existem muitos cristãos gays, né? Infelizmente, irmãos, infelizmente. Como assim? É o mundo de hoje em dia. Paulo disse aqui neste capítulo, eu estou falando algo que está aqui baseado dentro deste capítulo que nós lemos. Deus livrou Paulo de falsos irmãos, falsos crentes, falsos cristãos. Existe o joio e existe o trigo. E não sou eu quem vai separar, não vai ser você quem vai separar. Mas Jesus irá tirar com a sua pá, naquele grande dia, os santos dos pecadores. Deus irá separar os ímpios dos salvos. Deus irá separar o joio do trigo. Tem muitas pessoas que são lindas por fora, que quando você vê, nossa, Deus é na vida desta pessoa, mas por dentro são sepulcros caiados, são podres, são podrificados. Que os meus irmãos venham ter discernimento para vós discernir o que é e o que não é do Senhor. Até para você ofertar na vida de uma pessoa, abençoar a vida de uma pessoa, você tem que pedir a Deus discernimento, se é para você fazer isso ou não. Compreende, irmãos? Paulo estava preocupado com aquela igreja. Paulo estava preocupado com aqueles irmãos. Como eu estou preocupado com os meus irmãos, com a nossa igreja. Como toda a igreja está preocupada com vocês. Deus está preocupado conosco. Eu vou parar por aqui, irmãos. Orando com você para que Deus venha nos abençoar e nos aperfeiçoar na nossa fraqueza.
Que a cada dia nós venhamos ser menos. Que a cada dia nós venhamos viver menos de nós e mais de Deus. Que todos os dias ao qual você acordar, você venha tomar o seu banho, escovar o seu dente, fazer o seu de jejum, né? Ou fazer o seu devocional, agradecer a Deus pelo seu alimento, pela sua casa, pelos seus pais, pela sua família, pelo seu cobertor. Tem muitas pessoas que não têm um cobertor para se embrulhar. Nas sarjetas se cobrem com papelões, não é isso? Tem muitas pessoas que vivem as sarjetas das ruas no relento. E você tem a sua casa, você tem os seus pais. A sua preocupação é somente estudar. Você tem o seu uniforme escolar, você tem os seus materiais escolares, você tem as suas refeições diárias, as suas vestimentas, os seus calçados. Não há com o que você se preocupar. Jovem, criança, somente estude, busque a Deus e honre os teus pais nessa terra, para que os teus dias se prolonguem. Que nós venhamos viver menos de nós e mais de Deus. Que o Senhor venha crescer na nossa vida. Que a cada manhã nós venhamos sair da nossa casa e ser Jesus para as pessoas. Abraçando, confortando, falando uma palavra de edificação. Seja você Jesus na sua casa. Seja você Jesus na sua rua. Seja você Jesus no seu bairro. Aonde quer que você esteja, seja Jesus para as pessoas. Hoje as pessoas estão precisando, como nunca precisaram, de Jesus. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, que o Senhor venha abençoar a vida do meu irmão que está comigo aqui agora neste vídeo, indo de encontro à casa dele, à família dele, às áreas espirituais, financeiras, conjugais. Em nome de Jesus, Pai, repreenda a obra do mal, repreenda, Pai querido, o mal sobre a vida dos meus irmãos. Derrama as bênçãos e que tua graça venha resplandecer sobre a vida deles. Abençoa todos os inscritos deste canal, Pai, que tem acompanhado, que tem deixado like, que tem aqui, Pai querido, comentado, que tem aqui compartilhado os nossos conteúdos. É uma forma de suporte que os meus irmãos estão me dando, é uma forma de apoio, é uma forma de incentivo. Helder vai, Helder prega, Helder fala a palavra, Helder faz o ID. Paulo esteve precisando de um suporte dos irmãos. E os irmãos aqui deste dia, neste canal, estão me dando este suporte. Então, Pai querido, obrigado, Pai. Obrigado por esses inscritos aqui neste canal. Que cada um, ó Pai, venha ser impactado pelo teu poder. E que o Senhor venha estar conosco, Pai, nos fortalecendo na nossa fraqueza. Sabendo nós, ó Pai, que as tuas misericórdias são os motivos literais de eu e meus irmãos não sermos consumidos, mas a tua glória nos fortalece a cada manhã. E a cada manhã o Senhor renova conosco uma aliança. Então, quando acordamos, ó Pai, é o Senhor dizendo em palavras claras que o Senhor teve misericórdia na nossa vida. Não é a nossa conta bancária, não é a marca do nosso carro, não é a nossa casa que vai nos classificar na tua presença, mas é a nossa intimidade, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado. Que o Senhor venha derramar sobre nós a tua força. Venha nos dar uma injeção de ânimo a cada manhã, para que os meus irmãos, nós possamos trabalhar e de encontro nesta vida, contra-atacar, na guerra, guerrear, pelejar, sempre convictos de que o Senhor está comigo, está conosco, está com a tua igreja. E sendo assim, ó Pai, ninguém resistirá contra nós, nem o sistema religioso, nem o sistema corrupto, nem o sistema político, nem o sistema dos militantes, praticantes, irão calar a tua voz. Meu Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estar aqui à frente desta câmera, trazendo uma palavra aos meus irmãos.
E te agradeço, Senhor, te agradeço pela vida de todos os pastores, missionários, evangelistas, presbíteros, homens e mulheres de Deus, que têm sim se prontificado a fazer a sua obra, aqueles que não são merecedores, aqueles que não são vistos pela sociedade. Esses homens de Deus têm sim se desfazido de si próprio e têm ido buscar essas almas. Obrigado, Pai, por eles. Nos abençoa, nos dê força a cada dia para termos esta coragem de estar buscando a Tua presença. Muito obrigado, Senhor. Nos abençoe sempre, em nome de Jesus. Amém. Obrigado a você que participar, pastor? Não, filho. Pastor Flávio, saindo, aqui, apresenta aqui. Vou no mercado comprar carne, Deus abençoe. Deus abençoe o trabalho, né, do Ministério Libertos por Deus, Flávio Amaral, né, que vai aí a muitos lugares, né? Frio, né? Tá frio. Tá gelado. Em busca de pessoas que precisam e necessitam, né? Em nome de Jesus, orem Amém. Pelo Ministério Orem Libertos por nós, Deus. tá? Um beijo. Eu amo você, em nome de Jesus. Deixa eu ir lá no mercado, já volto. Essa aqui é a peludinha. Vou apresentar ela no vídeo, tá bom, irmãos? Olha aqui a fofuchinha, a peludinha, tá? Então, meus irmãos, esta é a palavra, tá bom? Orem pelo Flávio, orem pela Andréia, orem pelo Ministério Libertos por Deus, orem pelo Rafael, orem pelo Adriano, orem pelo Mike, orem pelo Rick, orem pela Jennifer, orem pelo Rony, orem pelo Tiago, orem pelo Sidney, orem pelo Rômulo, orem. São muitos os meninos e meninas, rapazes e moças, homens e mulheres que têm saído da homossexualidade. Existe sim uma pessoa deixar de ser gay. Existe sim uma pessoa deixar de ser travesti. Existe sim. Existe, irmãos. Não vamos aplaudir somente aqueles que saem de dentro da igreja e vão para o mundo. Mas vamos aplaudir aqueles que saem do mundo e vêm para a igreja e reconhecem que são pecadores, que são falhos, que são errantes e que precisam de Deus. E que esses que saíram do mundo e vieram para a igreja, que possam estar firmes, cingidos vossos lombos com a couraça da justiça. Muito obrigado, queridos. Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar o like, não esqueça de comentar o vídeo e não esqueça de compartilhar, para o nome do Senhor ser glorificado. E eu encerro aqui dizendo: o Senhor te abençoe. A paz do Senhor e até o próximo vídeo.